dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Amém? Essa é a oração, né, que Salomão fez quando ele terminou, né, o templo. E assim também fazemos, né, suplicamos a Deus que o Senhor perdoa os nossos erros, se confessarmos, né, se reconhecermos que somos pecadores, somos falhos, e Ele é um Deus misericordioso e nos limpa dos nossos pecados. Neste momento, então, fale com Deus, confesse a Ele seus pecados, peça perdão, suplique a Ele, né, que esteja cuidando a cada dia de nós, que possamos andar nos seus caminhos, fazer a tua vontade. Amém? Deus Santo e Poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, ó Pai. Nós pecamos contra Ti, cometemos iniquidades, ó Pai, transgressões. Muitas vezes somos incrédulos, ó Pai, e fazemos o que é mal, ó Deus. Mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, através da Tua obra de salvação realizada no Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica dos nossos pecados, o Senhor nos limpa, Pai, de todo as más intenções, os maus pensamentos, ó Pai, das omissões e ações erradas que cometemos, ó Deus. Te pedimos que o Senhor cuide de nós a cada dia, Pai, que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando discernimento, Pai, entendimento da Tua palavra, sabedoria, Senhor, nas decisões a serem seguidas, e que possamos, ó Pai, viver conforme a Tua palavra ensina, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, ó Pai, para que andássemos, ó Pai, nesse mundo, ó Pai. Sê conosco a cada dia e ajude-nos, ó Pai, a sermos luz, ó Pai, num mundo de trevas, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço pelo perdão que o Senhor nos concede e Te peço que o Senhor cuide de nós para que não desviemos, para que não vacilemos, ó Pai, e pequemos contra Ti, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, é que eu Te peço. Amém. Vamos ter um momento agora de louvor e adoração ao nosso Deus, com o grupo. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, e quem trouxe o dízimo e oferta poderá estar colocando aqui na frente, na caixinha do lado aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz, né? É bom estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Vamos louvar ao Senhor com alegria, pois Ele é o único digno e merecedor de toda a honra, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Vamos cantar o seu amor. Amém? Os montes correm para
Sempre é um prazer estar na presença de Deus e adorar o seu nome. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, né? O maior prazer. Quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar.
cheirando as cadeias, ouvindo as orelhas, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanta as minhas mãos, te dou meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanta as minhas mãos, te dou meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos render aos pés do Senhor e clamar a Ele, pois tudo vem dEle, tudo está nele. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, um som a me guiar. Tudo pode passar, e o amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amor
onde vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos de louvor e adoração em tua presença. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Te louvamos, ó Pai querido, te bendizemos. Aceita, Senhor, nosso louvor, nossa adoração como cheiro suave, Senhor. Também, Senhor, os dízimos e ofertas dos teus filhos que foram entregues nessa noite, ó Pai. Derrama das bênçãos, Senhor, que estão prometidas na tua palavra, ó Pai querido.
seu trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama, Senhor, bênçãos sem medidas como estão prometidas na tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória dele, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, queridos? Nós vamos falar da palavra de Deus nesse momento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, apenas o verso 4. Depois nós vamos estar lendo mais alguns textos da Palavra de Deus no transcorrer da palavra. Vamos estar lendo mais alguns textos. Por ora, a leitura em Atos 6, verso 4. Diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso foi uma resolução dos apóstolos após algumas decisões ali acerca do cuidado das viúvas, dos órfãos, enfim, das necessidades da igreja, onde foi distribuído, né, para os diáconos essa função, e eles, os apóstolos, se ativeram ao estudo da palavra e também a perseverança na oração. O que eu quero falar com os irmãos nessa noite é qual é o impacto que essas palavras de Atos 6 têm na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nessa passagem, os líderes da igreja primitiva, eles declaram essa frase que nós acabamos de ler: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu percebi uma coisa que mesmo eu concluindo o seminário e aprendendo a palavra de Deus, ouvindo sermões e livros sobre oração, nada disso vai nos tocar pessoalmente na área da oração, a não ser que pratiquemos isso, a não ser que pratiquemos a oração. Então eu disse: Senhor, eu não sei o que significa consagrar-me à oração ou perseverar na oração, como está na versão Almeida corrigida. Ensina-me, Senhor, o que é, né, essa oração. E ele de fato me ensinou, ele me levou a provações bem diferentes, né, das costumeiras e situações de desespero, e ficou muito claro para mim que a única esperança era orar e colocar também a igreja de joelhos. E eu tenho a convicção de que ninguém conhece o verdadeiro significado da oração enquanto não passar por desespero, por dificuldades. Porque, infelizmente, nós só lembramos de Deus na hora que estamos em lutas, em provações e em dificuldade. Nós descobrimos nessa experiência, mesmo nas lutas, nas dificuldades, no revés, o privilégio de nos dedicar a períodos especiais de leitura da palavra, adoração e oração. Deus sempre tem prazer em se aproximar de nós quando nós lhe damos toda a atenção. Cada uma daquelas provações, no meu caso aqui, foram vencidas, como eu creio que nos casos dos irmãos, quantas lutas, quantas provações, que muitas vezes até nós pensamos: agora é meu fim, agora não vai dar mais. Está tudo perdido, mas o Senhor nos livra, como nos libertou e nos livrou de tantas outras. Né? E com isso, eu tenho me convencido plenamente do poder transformador da oração na vida da igreja e na vida da sociedade. Existe, porém, ainda, né, fortalezas na mente, ou mitos, ou lendas, ilusões que nos impedem de experimentar, né, tal poder. Há também, diga-se de passagem, né, verdades correspondentes que pode acender a visão e a paixão pela oração. Outro mito
né? Outra lenda é que muitos acreditam em que os membros da igreja já sabem orar, né? Mas a verdade, porém, é que nós precisamos aprender a orar por meio da exortação e exemplo da palavra de Deus. A própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito de Deus, ele nos assiste em nossas fraquezas, né? Orando com gemidos inexprimíveis. Mas eu não quero aqui, irmãos, desanimá-lo. É claro que a maioria das pessoas aqui sabe como passar alguns minutos em oração, apresentando a Deus a sua lista de necessidades. Poucos, porém, sabem passar tempo na presença dele, buscando a sua face e sendo transformados. Nossas orações geralmente são mais sobre nós do que sobre ele, do que sobre Deus, com mais foco nas nossas próprias necessidades ou nas necessidades dos outros do que nele, do que em Deus ou na sua vontade. É perfeitamente legítimo, irmãos, nós levarmos pedidos a Deus, mas há muito mais na oração do que isso, do que apenas pedidos para nós, para os nossos interesses. Quando comparamos, né, a lista típica de oração nossa, né, de hoje, com as orações de Jesus, nós compreendemos melhor como podemos subir a um nível mais elevado de excelência espiritual na oração. Se quisermos aprender a orar, devemos observar como ele orou, o que movia o seu coração a falar com o Pai. Ele sempre orou pela glória do Pai, né? E a partir de uma base de total submissão à vontade dele. Se nós formos analisar e pensar aqui friamente que Jesus é Deus, ele é o Deus encarnado, ele não necessitaria de orar, né? Como não necessitaria de ser batizado, mas ele fez tudo isso para nos dar o exemplo, para nos ensinar. E ele sempre orou pela glória de Deus. As suas orações eram a respeito também da sua missão e da missão dos seus seguidores. Vamos ver, por exemplo, em João 17, de 1 a 26, o que a palavra de Deus fala acerca de Jesus orando. E lá diz assim, ó, tendo Jesus falado estas coisas, aí ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas e todas as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que oração, irmão. Não rogo somente por esse, entra até nós aqui, ó, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus, no outro feito, ele fala assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que fala de unidade. Nós podemos também, Jesus ora por essa unidade, ele ora pela glorificação de Deus através de nós, da nossa vida, da nossa unidade, da nossa união, da nossa compreensão da grandeza dele. Podemos observar também as orações de Paulo. Cada uma das orações modelo registrada nas epístolas surgiu de expressões de gratidão, verdades sobre Deus e notas de louvor. Foram frutos de adoração e de conhecimento íntimo da pessoa de Cristo. Suas orações tratavam do crescimento espiritual dos seus discípulos, do alvo central da glória de Deus na vida deles, como por exemplo em Efésios 1, do 15 ao 21, Paulo diz assim àquela igreja, ele escreve a eles dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-nos à direita, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, à sua direita, à direita de Deus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo ora, pedindo a excelência de sabedoria, discernimento, para que a igreja possa crescer. Aos Filipenses ele escreve algo parecido, ele fala: dou graças ao meu Deus, Filipenses 1, 3 a 11, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, ele fala: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, aquele dia final, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. Vocês percebem nessas leituras, irmão, como é diferente a oração de Paulo, a oração de Jesus das nossas orações?
Olha aqui aos Colossenses, mais um modelo. Por essa razão também nós, desde o dia que os ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha que oração, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe, né? Idôneos aqui no sentido de merecedores, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Paulo, quando pedia para os outros orarem por ele, era para que ele pudesse cumprir a missão de proclamar com ousadia o evangelho, era para exaltar a Cristo tanto na vida quanto na morte. E por meio da oração, irmãos, os cristãos, sejam individualmente ou nas igrejas, eles deveriam experimentar a presença de Deus e o seu poder de transformação. E isso não está acontecendo em grande parte, porque não sabemos como orar. Nossa lista de pedidos, ela se limita a coisas materiais, ou a curas, ou a abençoar uma viagem, ou isso, ou aquilo. São coisas bem pequenas, perto daquilo que Paulo ora, perto daquilo que Jesus pede. Pede sabedoria, pede perseverança, pede força na sua glória, pede, discernimento. Estas coisas mais que a igreja deve buscar, fortalecimento. Isso não está acontecendo porque nós não sabemos orar. Por essa razão, pastores e líderes, eles precisam dedicar com paixão a ensinar o povo a orar do jeito que Jesus e Paulo oravam. O segundo mito, né, a segunda lenda é que não precisamos de uma cultura ou prática forte de oração para ter um ministério significativo. A verdade é que ministério eficaz não depende só do que se faz, mas do porquê ou do como e de para quem se faz. Uma das ideias prevalecentes hoje, né, irmãos, é que deve ter uma visão bem ampla, a fim de mobilizar todos os membros a contribuírem para fazer uma igreja crescer. Infelizmente, esse conceito substitui a liderança do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela era dependente de tudo, né? Quem precisa esperar em Deus e passar tempo na presença dele, como podemos gerar nós mesmos, né, uma grande visão e termos recursos, e com os recursos nós alcançarmos as coisas e fazermos megas igrejas, construirmos, nós vemos tudo isso hoje, a parte. Temos ouro e a prata, né, mas não temos o poder. No entanto, precisamos mesmo gastar tempo na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, buscar a sua face. O orar, irmãos, ele começa com o buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, ele começa com adoração. Nós precisamos ser como os líderes de Atos 1, que perseveravam unânimes na oração, para que Deus faça acontecer o que aconteceu em Atos 2, sermos cheios do Espírito Santo. Eu ouvi um pastor nos advertir que quando estivermos diante do tribunal de Cristo, ele não vai nos perguntar qual é o tamanho da nossa igreja, qual é o tanto de recursos que a igreja tem, mas ele vai perguntar sobre a qualidade. Nosso trabalho tem algo a ver com a maneira com que ele quer que a igreja seja edificada. Paulo escreve em 1 Coríntios 3, 11 e 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, que o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o grande dia, o dia do Senhor a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, e o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo ele será salvo, todavia, como que através do fogo.
Hoje é muito fácil ter uma grande igreja impressionante sem oração. Podemos fazer muitas coisas impressionantes no nome de Cristo, porém sem o seu poder, apenas com recursos financeiros. É bem possível isso. O que acontecerá, porém, quando tais obras forem provadas pelo fogo? Precisamos ter certeza de que tudo o que fazemos está sendo realizado por Deus, por Cristo, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e não por nós mesmos. Terceira lenda, o terceiro mito, irmãos, é que a oração individual é mais importante do que a oração coletiva. Eu oro sozinho em casa. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso sair do meu conforto. Eu oro aqui mesmo, né? Olha, a verdade é que as duas orações são essenciais, tanto a individual em casa, porque Jesus ensinou-nos a orar, a fechar a porta do nosso quarto e em secreto orar a Ele, que em secreto vai nos abençoar. Mas também Ele ensina sobre a oração. Novo Testamento, principalmente, ensina que a oração coletiva ela é essencial para um cristianismo autêntico. No entanto, na cultura atual, praticamente a abandonamos. A oração de um justo, irmãos, ela pode muito em seus defeitos. E quando os cristãos oram juntos, então, coletivamente, então as coisas extraordinárias podem acontecer. Você pode saber pela história bíblica, leia aí a história da palavra de Deus, da igreja primitiva, o que acontecia e o que acontece quando o povo de Deus clama a Ele coletivamente. Você pode saber, através da história da igreja, que os maiores avanços aconteceram quando os cristãos oravam junto, provocando avivamentos como John Wesley, Moody e tantos outros. Presta atenção ao fato de que há muito mais referência no livro de Atos e nas epístolas à oração coletiva do que à oração individual. As exortações à igreja primitiva eram sobre oração e eram compreendidas principalmente como ordens para orar em conjunto e não individualmente. Porém, na nossa cultura, estamos acostumados a pensar mais em termos de o eu, o meu, né, do que o de nós, do que o nosso. E, consequentemente, reinterpretamos e individualizamos muitas referências à experiência coletiva do Novo Testamento. Nossa referência por individualismo e independência pode nos privar da plenitude que Deus quer nos dar. Olha o modelo para a oração que Jesus deixou. Embora não necessariamente seja uma oração que precisa ser repetida, né? Bem da forma que está ali, mas é um modelo de oração. Como que ela começa? Pai meu, é Pai meu, é Pai nosso, né? O pão meu de cada dia, ou é o pão nosso de cada dia? Observa que o modelo de oração, ele não é individual. Ele é coletivo. Até a invenção da imprensa, irmãos, e da mídia, a única forma de receber a verdade era por meio do ajuntamento de cristãos. Quando os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, eles experimentavam estas coisas de forma coletiva. É por isso que eles se amavam, eles se uniam, eles haviam uma unidade na diversidade. Aprendemos a ter essa disciplina na vida pessoal depois que sentimos o seu efeito vital nas experiências coletivas. Se você nunca vem à oração, nunca ora coletivamente, dificilmente você vai aprender a adorar junto com a igreja e a amar a palavra de Deus, a ouvir os ensinos, a testemunhar a transformação de vida. Tudo na convivência comunitária. Depois disso tudo é que nós sentimos a vontade de praticar as mesmas coisas sozinhos. Ela não começa sozinho. Presta atenção no que diz o reverendo Hernanes aqui para nós concluirmos. Ele fala assim, ó, Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas, sendo ele soberano, ele escolheu agir
em resposta às orações do seu povo. Orar é conectar o altar ao trono, é conectar a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração. A palavra de Deus diz que pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. Através da oração, situações humanamente irremediáveis acontecem. Nós temos vários testemunhos na palavra. Ana orou ao Senhor e se tornou alegre mãe de filhos. E não obstante a ser estéril, Deus derrotou o poderoso exército da Síria em resposta às orações do rei Ezequias. E esse mesmo rei, quando ficou enfermo e o profeta chega e fala para ele: conserta a sua vida, arruma a sua casa porque você vai morrer, ele se entristece, ele chora, ele vira o rosto para a parede e clama ao Senhor. E o Senhor atende, responde ao seu clamor e às suas lágrimas. E a oração, irmãos, ela aciona o braço do Onipotente. Não existe oração forte. Forte é quem responde às nossas orações. Pela oração, as muito ricas e preciosas promessas de Deus, elas são apropriadas. Tiago escreveu: vocês nada têm porque nada pedem. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono da graça. Mas promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus pela oração, apropriando-nos das promessas divinas. Pela oração, enfermos são curados. Eu tenho testemunho disso na minha família. Minha família toda passou a servir ao Senhor, veio para Jesus através de uma cura espetacular na vida de um tio meu, que era como um bicho. Deus o libertou. E através dele trouxe toda a família para o reino do Senhor. Pela oração, enfermos são curados. Portanto, devemos orar pelos enfermos. Deus cura com os meios, sem os meios e através também dos meios e apesar dos meios. Ele cura segundo o seu propósito e sua soberana vontade. E quando ele deixa de curar, é de igual modo para mostrar como o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, jamais devemos calar a nossa voz diante do sofrimento, seja nosso ou dos nossos irmãos. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa que você possa pensar. Ele pode transformar o choro em alegria, o desespero em esperança e o cheiro de morte em aroma de vida. Pela oração, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. A igreja avança mais rápido e com mais vigor quando caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. É quando nos encurvamos diante de Deus em oração que podemos nos levantar para pregar com eficácia. Não há pregação poderosa sem que primeiro os joelhos se dobrem. Precisamos falar com Deus antes de falar aos homens. Precisamos conhecer o poder de Deus antes da oração, antes de sermos usados por Deus na pregação. Pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. A perseguição, ela jamais enfraquece a igreja. Ao contrário, ela leva ainda mais longe em sua ousadia para clamar aos céus, rogando intrepidez e poder para testemunhar. For assim com os apóstolos diante da perseguição do sinédrio judaico. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 15 a 37. Diz assim: e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para que não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele
a quem se operara essa cura milagrosa. Está se referindo à cura daquele coxo que estava à porta do templo chamado Formosa. Quando Paulo chega lá, Pedro chega lá e João fala, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, levanta e anda. Uma vez solto, eles procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isso, olha o que acontece com aquela igreja. Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E observe isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 15 e 31. Foi assim, irmãos, com os crentes primitivos diante da amarga e truculenta perseguição dos imperadores romanos também. Foi assim ao longo da história da igreja. O sofrimento, ele sempre põe a igreja de joelhos. O que eu estranho é que passamos por uma pandemia e, em vez de trazer o povo para a igreja, afastou o povo da igreja da oração. Em vez da igreja se humilhar, olha o exemplo da igreja primitiva, do povo de Israel. Quando acontecia uma calamidade, a primeira coisa que eles faziam era se prostrar diante de Deus, como Mateus leu hoje aqui na abertura, era se prostrar diante de Deus, orar e pedir perdão pelos pecados, se arrependerem para que Deus pudesse sarar e os libertar. Foi assim ao longo da história. O sofrimento põe a igreja de joelho, e quando a igreja se ajoelha, ela é mais forte do que um poderoso exército. A igreja transforma as ameaças do mundo em oportunidades de buscar a face do Onipotente e sair desse campo das lágrimas, revestida com o poder do Espírito Santo. Pela oração, a igreja se deleita em Deus, e mais do que nas obras de Deus. Maior é o privilégio da oração, o maior privilégio da oração é ter intimidade com Deus e deleitar-se nele. A palavra de Deus fala assim, agrada-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Quanto mais nos regozijamos em Deus, mais ele se deleita em nós. Quanto mais nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos para andarmos com ele. Nosso maior problema não é a presença do adversário, sim a ausência de Deus. Nossa maior riqueza não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. Muitas pessoas estão buscando as bênçãos de Deus e se esquecem de buscar o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que as suas bênçãos. Ele é mais excelente do que as suas mais excelentes dádivas. Que a igreja redescubra as bênçãos da oração. Que a igreja deixe de fazer a obra na força do seu braço humano para recorrer aos insondáveis recursos divinos. Que a igreja se prostre diante de Deus em oração para levantar-se diante dos homens em testemunho. Amém. Vamos orar. Pai, tua palavra, Senhor, é espírito e vida, e ela nos adverte essa noite para andarmos, Senhor, em tua presença, para buscarmos a tua face, para o adorarmos, Pai, em oração, para orarmos até aprendermos a orar, ó Pai, como diziam os nossos irmãos puritanos, orar até que se aprenda a orar, não sair da presença de Deus em oração, buscando a sua face, nos humilhando, reconhecendo a nossa fraqueza e a soberania de Deus, ó Pai. Espera isso na vida da tua igreja, ó Pai querido, que possamos ser homens e mulheres, Pai, que se deleitam na oração, que se deleitam em estar na presença de Deus, em buscar a sua face,
e não se deixe desviar para os atrativos desse mundo, para, Senhor, as mídias, a internet e coisas mais, ó Pai querido, que tem atrapalhado e distraído a nossa comunhão com Deus, ó Pai querido. Precisamos nos voltar ao primeiro amor, ó Pai, aquele início, ó Pai, que nós, naquela inocência, buscávamos a cada vez mais a Tua presença, Pai, temíamos a Ti, ó Deus bendito. Coloca o temor, Senhor, ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Lembrando que nós temos terça-feira reunião de oração. Venha orar conosco, venha experimentar das dádivas que o Senhor tem, venha ter um relacionamento com esse Deus das bênçãos, né? Consequentemente, receberemos as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pensamos, né? Pedimos ou pensamos, diz a sua palavra. Amém? Lembrando também que aos domingos, 9 da manhã, nós temos a escola dominical, irmãos. Nós estamos insistindo em estudar a palavra e aprender a palavra de Deus. Amém? Orem, irmãos, também, motivos de oração. A reforma da nossa igreja está andando lá, né? Já começaram a mexer ali nos banheiros, e para que tão logo, né, seja abreviado isso para voltarmos ali à nossa casa. Louvamos a Deus por esse lugar, né, por esse local, mas nós queremos voltar para nosso templo. Amém, irmãos? Orem por isso, para que Deus esteja abençoando, né, enviando contribuintes também, né, necessário, mas ore ao Senhor, que o Senhor pode fazer grandes coisas. Quando o povo de Deus se une em oração, né, sucedem coisas, né? Vi um cântico antigo aí, até em espanhol, né? Quando el pueblo de Senhor alaba a Deus, sucedem coisas. Sucedem mesmo. Quando o povo de Deus adora em oração, sucedem coisas. Coisas acontecem. Deus honra-nos através da oração. Amém, irmãos? Vamos estar encerrando, então, nossa reunião. Vamos falar com Deus para irmos para as nossas casas, né, irmãos? Pai, é grato o nosso coração por esses momentos na Tua casa, Senhor. Mais uma vez estarmos aqui na companhia de irmãos queridos, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, acompanhe cada um dos Teus filhos de volta aos vossos lares, ó Pai, guardados e guiados na Sua proteção. Dá uma semana, Pai, abençoada na Sua presença. Abençoa aqueles que trabalham, Senhor, e aqueles também que estão enfermos, ó Pai, que não podem estar aqui conosco. Esteja abençoando, ó Pai, curando e libertando de toda enfermidade. Pedimos, Pai, favor do Vertúlio, favor também da Priscila, do irmão Antônio Rodrigues, do Geraldo, da Cirlei, ó Pai, e outros que eu omito aqui, mas o Senhor, na sua onisciência, sabe, através da oração dos Teus filhos, aqueles que têm sido alvo de oração dos Teus filhos, alcança, Senhor, com a Tua graça, que cura, que liberta, ó Pai, e traz, ó Pai, a solução para os problemas, sejam eles de que ordem for, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite, uma boa semana.